Beleza. Captura de tela ok. Autorizada. Captura de vídeo. Deixa fechada por enquanto. Então, ó, gente. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem perguntar. Eu vou começar para variar aí, colocando umas coisas, vocês vão ver na lousa, para ver se engrena, né? O que eu acho que é o começo. E fiquem à vontade para ir perguntando, pode mandar mensagem por aqui, a gente vai acompanhando o chat, tá? Se eu não responder, ou se quiser falar no áudio, interrompe na hora, não precisa perguntar, não precisa levantar a mãozinha, você fala. Tipo, não tem ninguém ouvindo aqui, só tem nós. Então, vocês perguntam mesmo, e direto. Eu vou fechar a câmera para não assustar vocês que estão aqui por enquanto. Eu tenho percebido que a câmera ela afasta e eu não sei o que acontece quando eu ligo esse treco aqui, bem na hora que o sorveteiro está passando, né? Que delícia, tomar uma cervejinha agora. Vocês estão vendo então uma tela em branco, gente? Podem abrir. Sim? Tela em branco. Sim, tá tudo bem, tá tendo tipo do Word, né? Isso. Aí, eu quero que vocês abram o áudio, pode falar comigo direto, pode perguntar direto. Não tem pergunta inoportuna, toda pergunta é válida, porque a pergunta válida quer dizer que você está tentando entender um assunto, isso já é válido. E então, enquanto eu coloco uma coisinha na lousa para ver se a gente tem alguma baliza, aí vocês vão ver que é rápido. E é junto com vocês podem ir perguntando, tá? Eu vou escrever, obviamente, tem que ter, né? Tributário. Hoje, tributário, eu deixei desde o começo, eu joguei para vocês a hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário e dívida ativa. E passei conceitos simples que nós vamos no segundo bimestre aprofundar, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero fazer um brainstorm e tentar falar de tudo que foi falado. Se eu vou conseguir, eu não sei. Em adendo, vocês vão me interrompendo e perguntando de forma livre. Eu colocava sempre aqui. Professor, Fala. você tinha feito uma pergunta sobre a linha do tempo do direito tributário, só que eu não consegui, tipo, entender. Seria isso aí que você escreveu agora? Você está dizendo da de ontem, a linha do Basicamente? tempo, depende da pergunta. Que pergunta que é a linha do tempo e a obrigação tributária? A última, a 3 de ontem? Deixa eu... Não sei se é essa, porque pode Não, não ser. foi de ontem, foi da penúltima aula. Deixa eu achar. Explique a hipótese tributária. Aqui, Escreva assim, explique a linha do tempo da hipótese de incidência à dívida ativa, né? Lembrei. Deve ser. Tá, lembrei. Isso Isso, mesmo. né? Bom, quando a gente começa. Olha o que eu coloquei aí. Isso daí, na verdade, é um roteiro simples, mas muito importante da nossa parte. Mas antes de falar dele, eu quero jogar um negócio aqui do lado, cara. Competência. Eu estou colocando competência tributária antes da linha do tempo. Porque quem tem competência tributária são os entes federativos. Nós sempre temos que lembrar e ficar esperto que o Pacto Federativo e essa relação dos entes federativos em relação a exercer a competência tributária, para quê? Para cada um ter o seu bolso, né? Cada um ter a sua receita a ser despendida
empreendida em políticas públicas. Tá. Então daí tem a parte lá de competência tributária e tem uma sensível diferença em relação à capacidade ativa tributária. Nós vamos falar. Se a Cecília em algum momento ficar presente, por favor, vocês me avisem, tá? Pra gente abrir uma câmera para ela dar um beijo na gente. Vai que ela aparece ao vivo. Será que ela vai aparecer ao vivo, gente? Eu só estou pensando nisso. Então, ó, eu joguei aqui para falar da hipótese de incidência. A dívida ativa, eu gosto de começar o direito tributário assim, como se fosse a ponta do iceberg. Então, disso a gente vai aprofundar o quanto a gente conseguir durante o curso, dependendo de vários aspectos, mas a gente vai tentar aprofundar ao máximo. Mas a raiz da questão é que antes está a competência. A competência tributária, ela está na CF, né? É a CF que estipula o Pacto Federativo, que estipula as competências tributárias do grande pacto. Depois de exercida a competência tributária, ou seja, como todo tributo, nós vamos falar também de princípio. O primeiro princípio. Alguém quer chutar qual é o primeiro princípio que a gente começou a falar de direito tributário? O primeiro. Legalidade? É. Na primeira aula, quando eu vou falar de hipótese de incidência, que foi a sua pergunta, eu falo do princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Ninguém obrigado a pagar, que é a obrigação principal, né? Tributo. Cumprir com a sua obrigação tributária lançada, o crédito tributário. Ninguém é obrigado a fazer isso, senão por lei. Então é a lei, só lei, que pode obrigar alguém a pagar tributo. Tem exceção? Tem exceção. Há exceções. Nós falamos lá dos tributos que não têm a necessidade de lei para fazer alguma coisa com eles. São as exceções à legalidade. Então, como todo tributo depende de lei, a lei faz o quê? Estabelece uma hipótese de incidência. Vamos fazer uma viagem hoje. Eu gosto de pegar a internet, fuçar a internet. Tem um povo que faz umas coisas tão bonitas, gente. Quem está acompanhando a matéria aí, quando olha um negócio desse, o que acha? Ó? Exceções da anterioridade a 99, olha que bonitinho. O professor não tem essa qualidade. Eu quero aqui de TR. Isso. Vamos olhar isso daqui. Tudo disponível na internet, tá? É só ir procurar. Não precisa comprar nada. Tá, aqui, por exemplo, é uma apostila de notário, de cartório, do Estratégia. Porque eu estava procurando imagem e apareceu, ó. Estratégia concursos, então eu estou citando a fonte que eu estou procurando. Foi localizado na internet utilizando a pesquisa mapa mental e tal. Direito tributário, mapa mental, imagem, direito tributário e imagem. Eu olhava as imagens, desenhos que a internet fez, né? Que alguém com certeza com qualidade. Vocês viram que essa apostilinha aqui, por exemplo, é magnífica. Ela tem 45 páginas, muito boa para assim, para uma revisão ultra rápida, bem legal. Mas bom, olha aqui, gente. Vocês estão vendo a tela comigo? Vamos parar de lera, tá? Nós não estamos aqui agora distritos, estamos falando como colegas de direito tributário. Olha isso aqui. Tem uma regra matriz de incidência. Você nunca falou essa palavra, professor? Lógico que não, gente. Tem 1 mês e meio, 2 meses que a gente está estudando direito tributário. Se a gente já começa com essa perspectiva, assusta. Mas olha como dá para entender. O que seria, chutem, a regra matriz de incidência do imposto territorial rural? Alguém chuta? O que seria a regra matriz de incidência do ITR? Alguém chuta?
O artigo que fala disso na Constituição? Não, olha aqui. Também. Ou não? Também. Mas a minha pergunta, olha só. Então a Constituição ela fala: a quem compete o ITR, gente? ITR de quem? Vamos? Os que tem R, 200? os que tem R é da República. Residual, União, República. ITR, República. IPTU, município. Olha a hipótese de incidência aqui. HI. Ser proprietário ou enfiteuta ou possuidor de bem. Grande, Wesley. Então, para quem está chegando agora, eu acabei de fechar a apostila. Maravilha. Na frente de vocês. Como que eu abro uma tela que eu acabei de fechar? Alguém sabe? Não tem como, né? Você vai no histórico, Ctrl H, e aí abre o último. Não, eu vou fazer diferente. Vamos mostrar para vocês como que estratégia, cartório, tributário. Olha se aparece aqui. Pequeno. Quando eu sair para aceitar, acontece direto isso. Ué? Só que eu falei não foi. Deixa eu aproveitar e apagar a tela. Então, aproveitando no estranho, daqui a pouco vai cair a live. Quando der uma hora, a gente volta em outro link. Porque eu queria mostrar aquela coisa de TR. Bom, a gente procura, eu já mostro. Eu vou voltar para aquela tela, então. Professor, Você conseguiu achar? se o senhor quiser deixar livre, a gente, qualquer um pode aceitar o aluno e o senhor não precisa ficar saindo da tela. Como que faz? Eu acho que ali nos 3 pontinhos, o senhor dá permissão para a gente poder aceitar os alunos. Eu já vou negar um monte de gente já. Se deixar eu para aceitar, você vai ver. Aí. Não, relaxa, eu já Sai fora, Wesley. Ó, poxa, eu já mexo. Ó, pode seguir uma linha de raciocínio aqui, enquanto eu penso uma forma de achar essa apostila. E estratégia, concurso cartório, 2021, procurem aí, tá? É um exemplo que eu queria dar para vocês aqui nesse momento extra classe também, de que todos os materiais são disponíveis na internet. Vamos olhar outros aqui, ó. Eu joguei umas tabelinhas, tá? De competência. Essa daqui já eu vou chegar aqui. Mas é já mesmo. Então, olha só. Sempre que a gente começa a falar de direito tributário, eu gosto de começar a falar daqui, porque o princípio da legalidade, falávamos a coisa de alguns segundos, até ir lá para a apostilinha falava, por exemplo, da hipótese de incidência do ITR. E ela fala que existem condições materiais, pessoais, nós vamos ver isso daí em detalhes, que na verdade é simplesmente dizer quando que será, caso aconteça alguma coisa, que é o fato gerador, existente uma obrigação tributária, que é uma possibilidade do fisco, da Receita, do Estado vir a cobrar, que após lançada, quem? A obrigação tributária lançada. Depois de lançada, nós sabemos quanto e quando nós devemos pagar. Exemplo, o boleto. Então, por enquanto, a linha do tempo do direito tributário, ela traz a hipótese de incidência à obrigação tributária, à dívida ativa, de forma que a lei estabelece uma hipótese, uma circunstância que
Se acontecer mesmo no mundo dos fatos, porque a lei está lá falando. Não tem no direito penal o princípio da tipicidade penal? Aqui tem o princípio da tipicidade tributária. Então, o que é o penal? Se alguém cometeu o crime, vai ser punido. E aqui? Se alguém fizer aquilo, vai pagar tributo. E rola mais um negócio, hein? Se não pagar, por exemplo, a dívida ativa, ó, pode pagar multa. Então, se a gente para pensar na tal da tributária obligation, nem sei se fala assim, mas eu acho tão chique falar em inglês. A tributária obligation, ela tem a obrigação principal e a obrigação acessória. A principal é pagar o tributo. Ninguém pediu para entrar ainda, né? Não, tá. Não quero deixar ninguém fora. Para quem falou aí, eu estou tentando estar gravando, tá? Então, olha só. Voltemos. Obrigação principal. Gente, se a gente olhar aqui, a obrigação tributária, ela vai se repetir aqui em cima. Eu vou pôr em outra cor. E se a gente olhar numa perspectiva semântica pura... Pô, gente, cadê a minha paleta? Eu escondi a paleta, peraí. Pô, gente, cadê a minha paleta? Alguém entrou aí. A gente só pode dizer que realmente surge a obrigação tributária, o dever de pagar, lá. Quando? Quando tem o lançamento. Então, isso aqui se materializa no boleto. É lógico que entre, por exemplo, as obrigações acessórias, a gente pode entender a obrigação de declarar. Então, no imposto de renda vai acontecer, exemplo, no imposto de renda, que também é de competência da União, igual ITR. Aqui, o fato gerador, que é a hipótese de incidência, né? É ser proprietário ou enfiteuta, tal, de imóvel rural. Se eu tenho um imóvel rural aqui, linha 10, Cacoal. Só falta falar besteira e o plano diretor não está falando que é, mas deve ser, né? Área rural. Então, esse indivíduo aqui, ó, olha ele aqui, gente. Por isso que a aula é outra coisa, né? Quando a gente tem o recurso do desenho e o professor tem o dom do desenho. Paleta cheia. Ó. Mas não nessa cor, campeão. Aqui, ó. Esse cara aqui vai ser obrigado, numa relação tributária que vai se desenvolver aqui no boleto. Porque lembra que eu falo que dia 31 tá todo mundo lá comemorando e tal. Só que o fato gerador é ser proprietário no dia 1º. Então aqui surge a materialização dessa obrigação tributária. O dever de pagar. Estado de um lado. Ele, aqui desse lado. Olha ele aqui. E ele tem que dar o dinheiro para o Estado. Então a lei fala, quem for proprietário de imóvel rural e for proprietário de imóvel rural, está aqui. O imposto de renda, embaixo. Uma empresa, grana, o empregado aqui. O empregado tem que pagar declarar, entre outras, né? E pagar para o fisco, que é a União, imposto de renda. Então aqui uma empresa, ela dá dinheiro para o empregado, deve declarar. Agora, vocês estão olhando esse desenho aqui de baixo? Sim ou não? Aqui que ficou acima da tela? Sim.
O que ele representou? É alguém dando dinheiro. É uma empresa dando dinheiro para uma pessoa e essa pessoa, tá vendo isso daqui, ó? Principal e acessórios? Agora, vamos lembrar que no início, lá no início dos tempos, do Big Bang, é o Big Bang, porque o que é o Big Bang pro direito? Para de viajar, professor. Ué, gente, é sábado, faço o que eu quiser. Nós estamos na roda da regata. Estou pensando no nome para esse grupo aqui. Gente, antes do Big Bang, o que é o Big Bang para a gente? O nascimento pela Constituição, não é? De 88. A Constituição não falou que a União, Estado e Município é que tem competência para fazer os tributos tais. A competência, a União não vira e fala, União, a Constituição não vira e fala, União, você tem competência para fazer o tal do IR. Beleza. Ela faz o regulamento geral do imposto de renda. Porque ela é que pode fazer por lei complementar norma geral, não é? Lembra? Então, como é a União que faz norma geral, ela faz o regulamento geral do imposto de renda. E lá fala hipótese de isenção. Aonde? No regulamento geral do imposto de renda. Não é na Constituição. A Constituição fala o quê? Compete à União instituir imposto de renda, como também fala a Constituição que é vedado ela cobrar renda e patrimônio de quem? São as imunidades. Então, olha a isenção ali. Tá aqui, no desenho. Vamos descer. Esse cara aqui, e eu estou falando de imposto de renda, porque isso aqui é money, é grana, entrando, auferiu renda. A lei de hipótese de incidência, a hipótese de incidência fala auferir. Ganhar, olha a colher aqui, é diferente de aferir, que tem muito, né? Auferir renda. Ele auferiu renda. Tá, tem a obrigação principal, que é pagar. Pagar o tributo. E tem as acessórias. Declarar. É engraçado, gente, porque dá pra gente entender aqui como o direito tributário ele tem lógica. Se vocês lembrarem, o imposto de renda, ele é exceção a uma das nós vamos olhar lá na frente. Desculpa o quebrado ali, tá? Era para estar retinho. De uma das exceções da anterioridade. Vocês lembram qual é? O fato gerador do imposto de renda, ele ocorre nos 12 meses. Gente, é o que a gente ganha no ano inteiro. Então não adianta você deixar de ganhar dinheiro no ano inteiro, chega no dia 31, se você recebeu o Pix, entrou, acabou. Auferiu renda. Veio lá do CNPJ, você vai lá na declaração, fonte pagadora, CNPJ era a fonte pagadora, e declara. Só que se você declarar e nos 12 meses você não ganhar até X, não paga. O nome disso é isenção. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar o quê? Então, beleza. Esse valor X ele não está expresso na Constituição, mas vai estar em alguma lei, não é? Ou não? Vamos lá. Nós, advogados, temos essa mania, né? Mas não sei o que. Pronto. Ctrl F. Técnica. Taca 151. Porque 151 só aparece uma vez na Constituição. Tá? Ó, viu? 150 aparece 22 vezes. O 151 aparece. Por que gravar isso? Não sei. Curiosidades jurídicas. O número 151 só aparece uma vez na Constituição. Engraçado isso. Eu volto. Ué, você não quer um 51? Não. Ó. 150. Limitações do poder tributário. O que fala antes da Constituição? Volta.
Sistema tributário e principais tributos. Agora você dorme. Isso. Botei para dormir ali a coisa. A União, os estados, o DF e municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria. A taxa, em razão do exercício do poder de polícia, eu falei, por exemplo, vigilância sanitária, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, a taxa é divisível específico. Lembra do registro de água, do relógio, que o cara vem olhar. Colocado à disposição em potencial ou efetiva. Você tem que pagar o mínimo se você não usar. Prestado ao contribuinte ou posto à disposição, igual eu falei. Contribuição melhoria decorrente de obra pública. Olha só. Imposto, taxa e contribuição pode ser cobrado por quais entes federativos? Pelos 4. União, Estado, DF e município. É uma competência comum. Nós temos as seguintes espécies tributárias. Impostos, taxa, contribuição de melhoria. E, que a gente leu ali, dentro do que se chama de competência tributária privativa, comum ou especial. Competência privativa, estão vendo na tela? A União. Só a União pode. 733. A União 7, o Estado 3 e o município 3. Lembra que eu sempre falei? Está lá no 53, 155, 156. Comum. Quem pode instituir taxas e contribuições de melhoria? Os 3 entes federativos. Né, Cássia? Lembra da aula de ontem no começo? Tava só no início da aula, ela foi a primeira a chegar, ela me perguntou isso daí. De contribuição de melhoria. E ó, contribuição de melhoria depende de quem fizer melhoria. Eu falo, chega alguém em Rondônia, a União faz em Cacoal uma baita de uma melhoria. De quem é o recurso? Da União. Houve melhoria efetiva na propriedade, lembra que eu falei? Se tiver efetiva, se depois de feito, e realmente tiver uma efetiva valorização. Mas olha só. Especial. Quem pode fazer competência especial? Exercer a competência especial. Ou seja, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais. Essa é a União, né? Vamos fazer essa rodada agora? Eu não vou fazer do 14523, então respondendo a sua pergunta sobre IR, tá? Que nós estamos usando como exemplo. Eu não vou falar daqui 14523, que é a competência tributária comum, e nem da especial, empréstimos compulsórios e para fiscais, que já nós vamos mencionar elas. Eu vou falar agora só, eu vou lá para um 53, um 55 e um 56. Professor, a topologia constitucional. Gente. Ó, a topologia constitucional faz com que nós procuremos na Constituição, passamos o olho na Constituição e toda vez que apareceu uma coisa que é importante para a gente releva, a gente retira, a gente destaca. Aqui eu não vou fazer tudo que eu acho que deveria ser feito, porque eu precisaria começar lá no começo, né? A República Federativa do Brasil compreende a união indissolúvel de Estado, municípios, Distrito Federal e tem como fundamentos. Tá? Aí tudo tem a ver. Mas, do 145, eu vou continuar e vou para um 53, porque aqui a gente está falando dos princípios gerais do tributário e do orçamento, e é o nosso momento, né? Eu estou achando que daqui a uns 20 minutos já cai a primeira live e a gente vai começar a segunda parte. Então, a gente estava falando dos tipos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade à justiça fiscal, identificando, respeitando direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos, a atividade econômica do contribuinte. Então, aqui, a gente está vendo os princípios como protetores dos direitos fundamentais do cidadão, dentro da verticalidade dos direitos fundamentais. Lembra que eu falo de cima para baixo? Tem a ver com limitação ao poder tributário? Exato. A limitação ao poder tributário do Estado tem a ver com nossos direitos fundamentais como cidadão. E aqui, sempre possível, ele vai ter o caráter pessoal, de acordo com a capacidade econômica. Nós vimos lá o princípio da capacidade econômica, né? Da isonomia.
Tratar todos iguais de um lado, de acordo com a capacidade econômica. Então é uma balança a justiça fiscal, né? 2 pratos da balança, se equilibrando. Os princípios têm que se equilibrar. Então, sempre que possível, tem que levar em consideração, exemplo, o imposto de renda, capacidade contributiva. Aquele que ganha até X é isento. Depois nós temos alíquotas progressivas, que vão aumentando de acordo com a renda. Porém, não há lei complementar que trate do imposto de grandes fortunas, que, por sinal, é de competência da União. Então, se não há lei complementar, fere o princípio da legalidade, tá bom? Olha o brainstorm. Olha a viagem. 2. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Não, porque o imposto ele é bem mais geral do que a taxa, né? E se tiver uma coisa algum fato, um acontecimento, né? Ou uma coisa, no sentido lato, ela já é tributada por imposto, ela não vai poder ser tributada por taxa. Bis in idem, não pode tributar 2 vezes a mesma coisa. Bitributação e bis in idem, né? Nós vamos falar mais depois de bis in idem e bitributação no segundo bimestre. Cabe a lei complementar. Aqui o princípio da legalidade. Então, lei complementar que dispõe sobre conflito de competência em matéria tributária, entre União, Estado, DF e município, a regra é que a lei complementar é a norma geral, é o que regulamenta, né? A própria competência tributária está explícita. Regular a limitação constitucional ao poder de tributar. Então, temos uma limitação constitucional ao poder de tributar, que nós estudamos, artigo 105, né? Nós vamos chegar lá aqui 2 minutos. A lei complementar é que vai regular isso. Então, não tem uma limitação ao poder tributar que é considerar a capacidade contributiva, a lei regulamenta o imposto de renda. Cadê o regulamento do imposto de renda no desenho aqui? Aqui, ele está aproximando. O regulamento do imposto de renda, aqui, ele fala, não é a lei complementar? Ele vai falar como que a limitação ao poder tributário vai acontecer. De que forma? Quem ganhar até X não paga. Então, sua pergunta foi sobre imposto de renda. O que a Constituição fala sobre imposto de renda? Nós temos um momento, então, da Constituição Federal, que estabelece a União, a competência para instituir 7 impostos. Lembra que eu falei que eu só estou pegando a primeira parte da tabelinha? Aquela tabelinha aqui, ó. Eu só estou pegando a primeira parte dela. Competência privativa, essa é outra. Né? Ó. Compete apenas à União. Privativo, estou falando. Só desses daqui, tá? Como é a União? Esquece isso aqui. Preto. Vou até pintar de preto. Esquece aqui. Esquece. Pegando só isso daqui. Ó. Então, compete à União. II, IE, IR. Como que a Constituição fala? Vamos descobrir? Artigo 153, 155. Vamos a ele, então. Depois a gente continua lá, se a gente lembrar, de voltar para cá e ver tratamento obrigatório. Ó, tratamento adequado. Opa. Ela começa a ficar com medo de desconfigurar aqui. Então vai falar o que a lei complementar fala. Nós vamos focar depois. Agora, olha só. Depois compete exclusivamente à União. Exclusivamente, só ela. A CID. Tem os artigos 146, 3, 152, 1 e 3 que nós lemos em aula. E de forma direta, aqueles que competem à União. Então são só esses daqui. Então, para falar para você,
como que a Constituição fala, eu fiz uma viagem, eu vim lá da competência, eu fui lá falando no início, lá, que fala dos princípios gerais da lei tributária, que fala que tem impostos, taxa e contribuição de melhoria. Só que o que a Constituição fala tem outros também, então são 5. Tratamos da teoria frente-partida, né? Em aula eu apresento para vocês já os outros 2. E aí, se a gente olhar a renda no 3, né? O inciso 3. Renda e proventos de qualquer natureza. Renda e provento de qualquer natureza é imposto de renda. E esse renda ou provento de qualquer natureza que é imposto de renda, olha o que ele fala aqui embaixo. O imposto previsto no 3 será informado pelo critério de generalidade, universalidade e progressividade na forma da lei. Que lei complementar? O que eu busquei fazer agora, então, nessa viagem que eu não sei quanto tempo durou? Tá? Foi um brainstorm sobre da hipótese de incidência, como ela nasce, que é a lei. Então, a lei, entenda-se, lei complementar, se for norma geral, mas pode ter outras leis que não sejam lei complementar que podem tratar de tributos. Não precisa ser lei complementar. É que, como nós vimos aqui na Constituição, agora, há 2 minutos atrás, né? Ele fala o que é vedado. Ai, gente, olha que linda a nossa Constituição. Ó, como ela é linda, né? Então, cabe a lei complementar. Opa. Não vou pôr tudo, mas olha só. Ele fala que é a lei complementar que vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Estabelecer norma geral, olha o 3. Estabelecer norma geral em matéria tributária, especialmente sobre o quê? Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Definição do tributo. Tratamento tributário. Definição de tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Então, a gente vai ter que olhar o regulamento da lei complementar do imposto de renda para saber detalhes do imposto de renda. Vamos fazer como a gente não está preso a nada aqui hoje? Olha só. Se eu venho para cá, eu tenho os tributos do Estado. Olha a viagem. Tá? Transmissão, causa morte e doação de qualquer bem e direito. Operação relativa à circulação de mercadorias sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Vocês acham que isso daqui, a regulamentação disso daqui vem pelo quê? Por lei. Porque ele só fala, olha só, imposto de renda, então, o que a Constituição fala? Só que sobre a renda, a União pode criar o imposto de renda. O Estado. A única coisa que a Constituição fala, eu acho que foi com a Cacá nisso numa aula que eu conversei também isso. Ela falou, nossa, professor, você lembra disso? Responde no chat se você lembra disso. Você falou assim para mim, nossa, professor, a Constituição então ela não fala, né? Não, ela dá a competência. Mas e a lei? A lei, cada tributo tem a sua lei. É óbvio que para a gente estudar, a gente tem que fazer um recorte. Que é o recorte que eu estou fazendo mais ou menos agora. Falando, por exemplo, do imposto de renda. Eu tenho que estudar lá as leis do imposto de renda. Lei/leis do imposto de renda. ITR. Lei/leis do ITR. Então, eu tentei agora vir da competência tributária para a linha do tempo. Vocês entenderam? Quem perguntou aí? Imposto de renda, isso aqui. E agora, podem perguntar umas dúvidas aí, para a gente tirar umas dúvidas. André, na prova você vai poder consultar o ente mais importante do mundo, cara. Tá? Quer fazer pergunta ou não? Você vai poder fazer... Professor, só para uma pergunta aí, rapidão. Manda aí. Então, em regra, é lei ordinária, certo? Lei complementar, perdão. Isso. E cada tributo tem sua lei. A lei Se complementar caso tiver é um conflito geral. nessa lei... Com a lei complementar? Ah, certo. Então, A lei não pode haver um conflito, por exemplo.
Não, não pode. A lei complementar vai dar a regra geral. A lei complementar ela tem um rito, um quórum mais difícil do que a lei ordinária, né? Como ela vai dar a regra geral, toda lei, digamos que não seja complementar, que seja uma lei que vai estabelecer sobre a alteração do tributo e não sobre a sua essência, né? Então, pega o Código Tributário Nacional, a lei complementar. Ela é a lei complementar, por excelência. Agora, cada tributo tem a sua lei, que rege a lei complementar. Entendeu? Sim ou não? Entendi. Deixa eu